Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 107 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar aí do seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje vai ser a parte 7 do estudo do verbo. Hoje falaremos de verbos regulares e verbos irregulares. Nossos objetivos são conhecer e também diferenciar verbos regulares e verbos irregulares. Bom, pessoal, a gente já vem, algumas aulas estudando esta classe gramatical dos verbos. E hoje, então, vamos nos dedicar a conhecer e estudar os verbos regulares e os verbos irregulares. Bom, os verbos regulares são aqueles verbos que, ao serem conjugados, eles não sofrem nenhuma modificação no seu radical. Vamos pegar como exemplo o verbo cantar, cujo radical é cant. Esse verbo ele pode ser conjugado em qualquer tempo e em qualquer pessoa, sem que esse radical sofra qualquer modificação. Então, ali alguns exemplos, de verbos que já foram conjugados. Cantei, cantassem, cantariam, cantamos, cantarei, Então, observe ali que a professora pintou de uma outra cor o radical deste verbo, que é o cante. E conjugando ele, em diferentes tempos, em diferentes pessoas, esse radical permaneceu sempre igual, Sempre o mesmo. Bom, vamos lembrar, uma coisa que bem importante, que a gente já viu, mas temos que relembrar agora, porque a gente vai voltar a falar sobre conjugações. Então, os verbos, eles possuem 3 estruturas de conjugação verbal. Então, nós temos ali verbos de primeira conjugação, que são todos os verbos que terminam em ar. Então, andar, o falar, o brincar, o namorar, o estudar, amar, gostar, E assim por diante. Os verbos da segunda conjugação são todos os verbos que terminam em er. Comer, correr, ler, saber, esquecer, entender, vender. E os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Sorrir, partir, dividir, abrir, sair, decidir, rir, Então, por que a gente tem que ter esses modelos de conjugação? Porque a gente segue esses modelos de conjugação para conjugar qualquer verbo que pertença àquela conjugação, A gente já viu isso em aulas anteriores, Então, só relembrando vocês que nós temos 3 estruturas de conjugação verbal. Bom, como os verbos regulares, eles não apresentam alteração no radical durante a conjugação, nós podemos observar que eu posso pegar, então, um verbo, que pertence à primeira conjugação e conjugá-lo, ou até mesmo de segunda ou de terceira, e a estrutura, ela vai ser sempre a mesma. Então, nessa tabelinha aqui, a professora colocou para vocês 2 verbos de primeira conjugação, 2 de segunda e 2 de terceira. Para que a gente observe que mudando o verbo, mas permanecendo naquela determinada conjugação, a estrutura permanece a mesma, Ou seja, não vai ocorrer alteração no radical e as desinências, elas se repetem, elas são sempre as mesmas. Então vamos pegar aqui o cantar. Cantar, canto, cantei, cantarei, Apenas alguns exemplos. Então, o radical é o cant e o primeiro aqui, eu canto, termina em o. Então, ao conjugar o verbo sonhar, esse sonhar na primeira pessoa ali do presente, eu sonho,
ele vai ter a mesma terminação, né? Também termina em o. O mesmo ocorre com o cantei. Eu cantei, eu sonhei. E também no cantarei. Eu cantarei, eu sonharei. Então, isso é para mostrar que se aplica essa conjugação, né, dos verbos terminados em ar, vai servir para todo verbo que termina em ar. O mesmo com os verbos terminados em er, que é o caso do vender e do sofrer. Então, ali de amarelo, a professora destacou o radical do verbo, né, do vender é o vende, do sofrer é o sofre, até o R, e as desinências aqui da primeira pessoa ficaram iguais, né? Então, se eu tenho um modelo, eu sigo esse modelo para todo verbo que pertence a essa segunda conjugação. Então, a primeira pessoa termina em o. Eu vendo, eu sofro. Eu vendi, eu sofri, né? Aqui nós temos o pretérito. E aqui o futuro. Eu venderei, eu sofrerei. Né? Então, esse irei é a mesma terminação. Qualquer verbo que eu for conjugar que seja da segunda conjugação. E o verbo de terceira, que é o partir e dividir. Então, o radical do partir é o part, do dividir é o divide, até o D. E as desinências, né, são as mesmas ali, né? Tá? Qual que é a diferença aqui que você pode observar? Que presente, né, passado e futuro têm a mesma terminação. No entanto, aqui, ó, como é primeira conjugação, cantar, a vogal temática é o A, venderei, a vogal temática é o E, e aqui partirei, a vogal temática é o I, né? Por quê? Porque a vogal temática de cada conjugação é o A, E, I, né? De cada uma das três conjugações. Então, veja que quando o verbo é regular, né, ele não sofre alteração no radical. Então, o cantar, o sonhar, o vender, o sofrer, o partir e o dividir são verbos regulares, porque não sofreu alteração no radical, né? E as desinências também permaneceram as mesmas. E assim como não sofrem, então, alterações no radical, também não sofrem, né, nas terminações, tá? Então, veja só, na tabelinha anterior eu havia pintado de amarelo, né, em maior destaque, o radical. Aqui eu destaquei as desinências, né, que eu já expliquei ali na tabelinha anterior. Então, as desinências, elas ficaram iguais também, né? Bom, a gente diz, então, quando acontece isso, né, quando esse verbo ele é regular, a gente vai dizer que esse verbo ele é paradigma da sua conjugação, ou seja, ele é modelo para conjugar qualquer outro verbo que tenha a mesma terminação, ok? Então, isso é um verbo paradigma. Vamos falar agora de verbos irregulares. Os verbos irregulares são aqueles que, quando conjugados, eles vão sofrer modificações no radical ou ainda nas terminações, né, que são as desinências. Então, diferente do que acontece lá nos verbos regulares, esses aqui, os irregulares, eles não obedecem a um modelo de conjugação, né? Porque o nome já diz, ele é irregular. Ele vai apresentar alguma irregularidade. Vamos ver exemplos aqui de verbos irregulares que têm alteração no radical. Então, olha lá, o verbo medir, né? Cujo radical é med. Se eu conjugo esse verbo na primeira pessoa do presente do indicativo, eu vou ter eu meço. Então, esse radical ele já sofreu modificação. Da mesma forma, o verbo pedir, eu peço, trazer, eu trago e ouvir, eu ouço, né? Então, sofreu alteração, tá? A partir da segunda pessoa, ele já volta a ter o mesmo radical, né? Eu trago, tu trazes, ele traz.
Nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Então, sofreu uma alteração lá na primeira pessoa, né? Mas já é uma alteração, porque para eu chamar de regular, não pode sofrer nenhuma alteração em nenhuma pessoa. A partir do momento que sofre alguma alteração, ele passa a ser verbo irregular, porque ele vai ter uma escrita diferente, né? Em algum tempo, em alguma pessoa. Os verbos irregulares, eles podem apresentar 3 tipos de situações. Então, apresentam alterações em seu radical durante a conjugação, né? Essa seria a primeira situação que eu vou classificar o verbo como irregular, quando ele tem alteração no radical. Então, olha ali o verbo sentir. O radical é sente, né? Conjugando esse verbo ali na primeira pessoa, eu tenho eu sinto. E também na terceira pessoa do plural, que eles sintam. Veja que de sent mudou para sint. Mudou uma letra, mas sofreu alteração, né? Então, esse verbo, ele é um verbo irregular, que sofreu modificação no seu radical. Segunda situação, eles não admitem as terminações próprias da sua conjugação. Então, lá a primeira, a segunda e a terceira conjugação tem modelos próprios, né? Para os verbos paradigmas, que são modelos, eu posso manter, né, esses modelos de conjugação. Já os verbos irregulares, eles não seguem esse modelo. Então ali, ó, na coluna da esquerda, a professora colocou um exemplo de verbo paradigma. Eu canto e eu cantei. Como que termina? Termina em o e ei, né? Eu tenho então no tempo presente e no pretérito. Já o verbo irregular, né? Tô conjugando ali também no presente e o segundo está no pretérito. Eu estou, eu estive. Veja que de o verbo irregular tem terminação ou. E o ei, lá do verbo paradigma, vai ter terminação iv no verbo irregular. Então, ele não admite as terminações próprias da sua conjugação. Estar termina em ar, mas não dá para seguir o modelo do verbo paradigma cantar, né? Por quê? Porque ele é irregular, certo? Terceira situação, eles apresentam alterações nos 2 elementos, tanto no radical quanto nas terminações. Então, olha lá o verbo paradigma, vender, vendi. O radical ficou igual, ok? E as terminações, ali no caso i, né, é a terminação do pretérito deste verbo paradigma, da primeira pessoa, eu vendi. Já o verbo irregular, né, que é o verbo trazer, quando ele for conjugado, ele vai sofrer alteração no radical, porque o traz ali, né, para a primeira pessoa vai virar trouxe, até o x, eu trouxe, tá? Então, houve uma modificação no radical. E também, aquilo que a professora pintou ali de vermelho, que é a desinência, a terminação, né? Eu vendi. Então, primeira pessoa no pretérito de um verbo que termina em er, tem que terminar em i. Mas o trazer, como ele é irregular, ele vai terminar em e não em i. Então, aqui sofreu 2 alterações, né? Sofreu tanto a alteração no radical, tá? Quanto a transformação, a alteração na desinência, né? Então, ele pode apresentar as 2 modificações ao mesmo tempo, ou apenas uma delas. São verbos irregulares, então, pessoal, de primeira conjugação, ó. De primeira conjugação, nós temos o verbo dar e estar, ok? De segunda conjugação, são irregulares os verbos ter, haver, caber, crer, dizer, fazer, trazer, saber, poder, pôr, ver, querer e requerer. Muito bem. E os verbos escrever,
moer, perder e valer, esses são irregulares apenas em algumas pessoas, em alguns tempos e em alguns modos verbais, ok? Os que eu citei anteriormente são irregulares em tudo, né? Em todas as pessoas, em todos os tempos e todos os modos. E esses aqui do segundo tópico, eles são irregulares apenas em algumas situações de conjugação. E os verbos de terceira conjugação, quais são irregulares? Ferir e vir. E atribuir, construir, cair, rir, ouvir, pedir e medir são aqueles casos ali de serem irregulares apenas em algumas pessoas, em alguns tempos e em alguns modos verbais, ok? Então, não é todo verbo, né, que é irregular, tá? A gente tem mais verbos regulares na língua portuguesa do que irregulares. Muito bem, então, pessoal, fica aqui, né, hoje, então, essa diferença sobre verbos regulares e irregulares. Agora você fará os exercícios propostos para esta aula de hoje, para a fixação desse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!